A nossa chegada na Comunidade da Graça foi por volta de 1994, né? Chegamos na comunidade da Vila Carrão, né? A convite de uma prima minha. E eu lembro quando eu cheguei na comunidade, me apaixonei por aquela igreja, e em especial pelo meu pastor, né? Que falava com muita graça, com muito amor, transmitiu algo que realmente eu nunca tinha ouvido, né? E entrou de uma forma tão especial no meu coração, que ali começou uma transformação. E uma das coisas que eu me apaixonei mesmo pela comunidade foi a visão da nossa igreja, né, que era uma igreja família, e aquilo ardia no meu coração de ter uma família, né, segundo o coração de Deus, embora eu não entendia, mas esse era o meu desejo. E foi ali na Comunidade da Graça que nós nos encontramos. Pastor Orlando, quero ouvir de você, como foi o começo, o início, o primeiro culto da Comunidade da Graça aqui na cidade de Diadema? Ô Júnior, para responder essa pergunta sua, eu tenho que voltar 18 anos atrás, onde tudo se inicia, onde tudo começa, e um culto que está marcado na minha memória, os primeiros cultos da comunidade, que até então ainda não era, né? Estávamos nessa transição de lugares. E eu me lembro que no Vila Lídia, quando eu cheguei ali, participando dos primeiros cultos, há 18 anos atrás, começávamos ali a viver um novo momento, uma nova estação, não só na minha vida, mas como na vida da igreja, que até então seria implantada a visão Comunidade da Graça. Então foi um momento muito especial em que no Vila Lídia já começou a se gerar uma grande expectativa de um novo momento e um novo lugar. Eu me lembro que quando eu cheguei já estava muito próximo a essa transição de lugares, né? E eu já comecei vivendo então essa expectativa de então ir para um lugar novo. E foi marcante porque eu chegava num momento importante da minha vida, como família, como marido, como esposo, e ali Deus começou a trabalhar muito na minha vida. E quando nós mudamos para um novo local, foi muito, muito interessante, porque eu vi ali a oportunidade de uma igreja trabalhando por uma expectativa, por um momento, por uma oportunidade, que era um prédio novo, um ambiente novo, e gerou-se uma grande expectativa. E vendo ali, depois estabelecido aquele ambiente, vendo famílias chegando, vendo pessoas fazendo parte, e hoje participando da comunidade de hoje, 18 anos depois, eu ver essas mesmas famílias que iniciou lá atrás no Vila Lídia, vendo essa história sendo escrita junto, né? Mas irmãos que foram muito importantes, foram fundamentais para que a gente continuasse todo esse legado. E hoje poder viver isso aqui como Comunidade da Graça, primeiro é um privilégio, uma alegria, e a certeza de que realmente Deus estava nos direcionando, nos dando um novo tempo, e estamos desfrutando inclusive desse novo tempo, festejando juntos aqui os 18 anos de Comunidade da Graça em Diadema. Há 13 anos atrás, né, tanto a igreja hoje comemora 18 anos, mas nós chegamos há 13 anos atrás, encontramos um povo ali maravilhoso, um povo que nos acolheu, que nos recebeu muito bem, a gente se sentiu muito amado, né, ali por aquele povo. Então aquilo foi a confirmação do nosso chamado, né, para dar continuidade a essa missão, a esse chamado que nasceu em primeiro lugar no coração do nosso pastor, Carlos Alberto. Toda transição gera um pouco de insegurança, a gente não sabe como lidar, não sabe como que será. Eu lembro sempre de uma história muito engraçada, que quando nós íamos em São Bernardo, tínhamos pouco contato com o pastor Sérgio, com a pastora Neuza, e achávamos que eles seriam bravos, né? Seriam rudes, e ficou-se um pouco essa expectativa de como seria esse novo momento com eles na comunidade de Diadema. E nós fomos realmente surpreendidos com o favor de Deus. Deus sabia realmente o que a igreja de Diadema precisava, principalmente naquele momento, naquela estação que nós estávamos vivendo, e Deus sabia exatamente que tinha que ser o pastor Sérgio, a pastora Neuza, que para quem conhece sabe que é um amor de Deus colocado no coração deles dois, da forma que ama, da forma que serve a igreja. A nossa chegada, a princípio, foi algo assim meio assustador, porque até então, eu e a Neuza, nós auxiliávamos, né, o nosso pastor lá em São Bernardo, e de repente recebemos a missão de poder estar à frente de uma igreja, conduzindo uma igreja. Então te confesso que o friozinho na barriga veio, né? Mas aí nós chegamos, fomos tão bem acolhidos, sabe? Fomos recebidos com um amor tão grande por esse povo tão lindo, que a gente começou a se sentir em casa muito rápido. A igreja como um todo, quando olha o pastor Sérgio e a pastora Neuza, consegue enxergar os nossos pais na fé, e é assim que eu os chamo, meu pai e minha mãe na fé. Então eu posso dizer a você que a princípio foi tenso, preocupante, mas hoje, andando com eles durante esse trajeto todo, essa linha do tempo todo, eu posso dizer para você que acho que se a igreja pudesse ter essa rica oportunidade que eu estou tendo de expressar aqui, diria a mesma coisa, que é um privilégio, é uma honra poder andar com eles. A igreja, ela tinha um layout diferente. O layout da igreja era
num prédio de comprido. Então eu me lembro que quando eu chegava para pregar, e eu via as pessoas, né, e eram todos novos para nós, né, a gente praticamente não conhecia ninguém, e eu queria ter contato, eu queria ter um relacionamento, como a Neuza falou, essa visão de família, ela ficou muito assim impregnada na carne, no nosso sangue, né? Então nós tínhamos desejo de nos relacionar com as pessoas. Mas acontecia uma coisa muito diferente. Acabava o culto, metade da igreja para trás ia embora, e eu não tinha contato com eles. A ponto de ter culto que eu chegava, gente, ó, você aí, a hora que acabar o culto, não, vai embora que eu quero conversar com você, eu quero te conhecer. E aquilo gerou em mim uma preocupação, gerou em mim um desconforto, né? E eu conversando uma vez com a Neuza, eu falei, amor, o que eu faço para mim poder estar mais perto das pessoas? Porque eu quero estar mais perto, eu quero estar sentindo, né, o calor delas. E aí nós pensamos em mudar o layout da igreja. Então aquilo que era de comprido, nós viramos. Então nós fizemos com que a linha das cadeiras fosse quase que uma meia-lua. E dessa forma, eu aproximei não só as pessoas das primeiras cadeiras centrais, mas toda a lateral. Então, toda vez que eu subia ao púlpito para poder pregar ou conversar ou fazer alguma coisa, eu conseguia estar mais próximo das pessoas. E eu comecei a motivá-las a olhar de lado. Porque antes uma olhava só no quinho da outra. Agora não, elas conseguiam se ver uma outra. E isso foi fazendo com que a igreja pudesse aumentar o relacionamento de uns com os outros. Hoje nós saímos do local onde nós estamos aqui na Rua São Pedro, né? Um lugar lindo que Deus preparou, um lugar maravilhoso. Deus, ele fez muito mais, ele fez além daquilo que a gente pedia e imaginava. E a gente tem visto, né, o crescimento daquilo que Deus tem feito mesmo aqui na nossa comunidade. Nós tínhamos o desejo de mudar de prédio, porque ali não era bem aquilo que nós tínhamos em mente, né, para uma igreja, porque nós estávamos numa avenida. Aliás, a igreja era quase um ponto comercial. Então, eu gostaria de estar mais próximo de casas, mais próximo de famílias, não de pontos comerciais ou de uma avenida que passa um tráfego muito rápido. E aí nós oramos por vários anos, oramos por talvez uns 3 ou 4 anos nós oramos, pedindo a Deus uma direção, um prédio e tal. E o Senhor, ele foi conduzindo de uma forma que não foi bem aquilo que a gente imaginava, né? Porque o custo do prédio passou a se tornar muito elevado. E aí nós começamos a entender que ia ficar difícil continuar lá por causa do custo financeiro. E intensificamos a oração, intensificamos a procura, e Deus nos deu um grande presente. Deus nos deu o atual prédio que nós estamos, que quando nós mudamos para cá, o nosso custo financeiro foi mais baixo, porém, o nosso espaço físico quase que triplicou. Eu tenho percebido que o Senhor tem nos preparado. Tem nos preparado em várias áreas. Tem nos levado à maturidade em vários pontos, né? Especificamente hoje, agora, nesse momento que nós estamos, nessa transição, onde completamos 18 anos de Comunidade da Graça nessa cidade, eu tenho orado e o Senhor tem me dado uma direção. E, aliás, me deu a direção através da vida do pastor Ronaldo. Um texto que ele trouxe para nós, que é a direção para o próximo ano da Comunidade da Graça, o Salmo 145, que fala que uma geração contará a outra geração os feitos do Senhor. Então, nesse momento simbólico da igreja, dos 18 anos, eu tenho olhado com os olhos de quem vê uma transição de maturidade. Como se nós saíssemos de um momento de adolescência, juventude, e estamos passando para um momento de adulto. Então, essa transição está fazendo com que a gente possa olhar com uma outra expectativa. Uma expectativa de que nós fomos amadurecendo ao longo do tempo para que agora nós pudéssemos alcançar objetivos maiores que até então nós nem sonhávamos. Eu penso que o futuro sempre vai ser um grande desafio para todos. E a igreja também está inserida dentro desse contexto de preocupação. A gente pensa e planeja tantas coisas, mas quando fala de sonhos, fala do nosso íntimo, né? Eu sonho com uma igreja muito forte no contexto de vida, de amor, de entrega, de compromisso. Eu sonho com uma igreja em que os jovens que serão... Jovens fortes, né? Uma geração forte. É exatamente isso que está ardendo no nosso coração esses dias, principalmente quando nós ouvimos, né, que o nosso tema, como o pastor Sérgio acabou de dizer, que é de geração a geração. Então isso queima no nosso coração, porque o nosso Deus é um Deus de geração. Então nós queremos o quê? Dar mesmo continuidade, passar de filhos a filhos, né, como são os meus filhos, aquilo que eu ouvi. Hoje meus filhos estão aí, né, pregando para gerações futuras, e eu tenho certeza que os meus netos também irão falar desse feito do nosso Pai. Então eu creio que é isso que está no nosso coração, de ver uma igreja dando continuidade às gerações futuras. E aí, pegando esse gancho, a pastora falou sobre filhos, e eu vendo a oportunidade de ver a minha filha hoje participando comigo, é como se eu estivesse realmente sonhando com esse futuro.
esse é o sentimento, assim como meu coração se encheu de alegria em ver ela se envolvendo, participando, dando frutos. Esse é o sonho de ver uma igreja com vários filhos na fé que possam frutificar e crescer e fazer uma igreja tão forte como somos hoje. Que os jovens, né, pastor, é a nossa próxima geração, e o que arde também no nosso coração que seja uma geração forte, marcada, né, pelo Espírito Santo, para que, se eles tiverem o Espírito Santo, vai ser muito fácil dar continuidade, né? E assim também aos pais, né, que os pais possam ter essa visão mesmo de passar de geração a geração. Fica evidenciado exatamente o contexto da visão da igreja. É uma igreja que é família, então é uma igreja que está sempre promovendo a oportunidade para que todos os filhos cresçam. Então, independente de ser Ana Beatriz, ser o William, ser a Giane, são os filhos na fé que a igreja está ajudando e certamente veremos frutos e colheremos esses frutos. Eu entendo que não existem igrejas perfeitas, não existem. Mas existem igrejas que talvez tenham entendido um pouco melhor o verdadeiro evangelho. E eu me considero uma pessoa privilegiada, sem desmerecer ninguém, claro. Mas, até porque eu não conheço outra igreja, fui alcançado na comunidade. Eu me considero privilegiado porque nós tivemos e temos, né? Nós temos, né? Pastores que eu gosto de brincar com o pastor Carlos Alberto e dizer que ele não é um pastor, é um pastor. E eu me recordo, principalmente das manhãs de domingo, logo no início da nossa conversão, quando nós íamos para a nossa igreja sede em São Paulo, congregávamos lá, era uma aula de família. Era algo assim que nós comíamos, aquele ensino, sabe, aliando uma vida cotidiana à palavra de Deus. Então nós começamos a literalmente aprender o que era viver em família, com um modelo a partir de Deus, através da palavra, e sendo instruídos e capacitados pelo Espírito Santo para viver aquilo. Então para nós, como eu disse, é um privilégio muito grande. Andar ao lado do pastor Carlos Alberto, pastor Celi, olha, eu não vi privilégio maior. E quando a pastora Celi pregava, eu sentava na primeira fileira para mim ouvir tudo. E uma coisa que eu fazia muito era praticar. Então eu não era só ouvinte, eu praticava. E hoje eu colho frutos disso, né? Então esse eu acho que é o verdadeiro legado. E eu sempre falo para as mulheres aqui e dou esse exemplo, que quando eu ouvia a pastora, era algo transformador para a minha vida. E agora eu quero me dirigir a você, meu irmão e minha irmã querida, dessa igreja linda, que aliás, só é linda porque você está aqui. Gostaria muito que você refletisse nesse momento simbólico que nós estamos passando, 18 anos, um momento de maturidade, que você pudesse incorporar também no seu coração, na sua alma, com toda a sua força, este nosso grande desafio, que é essa missão que temos, tão maravilhosamente significativa, de levar a palavra, o amor de Deus a outras gerações. Por quê? Isso é um privilégio enorme que nós temos. Porque se eu e você estamos aqui, é porque um dia alguém trouxe essa mensagem até nós. E nós temos o privilégio de continuar levando. Então, o desafio, ou melhor, a missão que eu deixo para você. Vamos juntos. Vamos lá, ombro a ombro. A partir de onde? Da nossa vida, nossa casa, nossa família. Que nós possamos viver esse amor de Cristo lá em casa, com nossa família. E com certeza, esse amor vai alcançar muitas pessoas que vão poder conhecer a pessoa de Jesus através da minha vida e da sua vida. E assim nós vamos levar esse legado a muitas e muitas famílias para a glória do Senhor. Eu quero aproveitar aqui e dizer para nós como igreja, chegou o tempo de festejar, chegou o tempo de se alegrar, colocar para fora exatamente tudo aquilo que Deus já colocou dentro de nós e a gente viver realmente uma nova história, um novo momento, um novo ciclo. Tem uma estação nova para nós que Deus preparou e queremos muito, né, pastor? Queremos muito viver esse tempo com vocês e se alegrar com vocês e crescer com vocês. Afinal de contas, muitas coisas também vocês abençoam a gente e é um prazer celebrar esse tempo com vocês. Nós somos uma igreja família, vivendo o amor de Cristo, alcançando o próximo e formando discípulos. E nós queremos juntos desejar a vocês feliz aniversário! Feliz 18 anos! Parabéns, Comunidade da Graça!